Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos aqui começando o nosso terceiro episódio do Brothercast. Estou aqui do lado do meu amigo e irmão Ed Vieira. E aí, rapaziada, vamos lá. Hoje eu estou aqui com uma figura muito importante no cenário esportivo paraense. Eu vou conversar hoje com a Mayara Almeida. Tudo bem. A Mayara, ela é diretora / apresentadora, comentarista do Portal Cultura. E aí, Mayara, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora, né? Na presença de vocês. Desde já eu quero agradecer, tá? Esse espacinho aqui. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite, tá? E tá embarcando aí nesse sonho com a gente. É uma honra ter você aqui, tá? Muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Mayara, você é filha do ex-jogador de futebol Jorginho Macapá, certo? E Sim, ele é isso. o gerente do Estado Zerão, lá de Macapá. Macapá, né? Exatamente. Então, você também é comentarista do DAZN, né? Não, na verdade, eu sou coordenadora de transmissão da DAZN. Ah, sim, certo. E essa paixão que você teve pelo futebol, pelo esporte, já tem a ver com o paizão aí? Tem, com certeza. Desde a infância Desde a já? infância e acompanhando ele nos estádios. Claro que eu não tenho uma lembrança viva, né? Mas essa paixão começou com ele. Ele que já teve vários títulos aqui pelo estado. Não sei se vocês vão querer comentar isso depois, mas aí Com certeza. a gente já vem nessa, como é que eu posso dizer? Essa linhagem Tá no esportiva, sangue, né? tá no sangue, né? Sim. E ele tem título pelo nosso time, Papão. Papão, né? Brasileiro pelo Inclusive, ele teve recentemente ele foi homenageado pelo Paysandu, não foi? Pelo título brasileiro dele. Isso, pelo título brasileiro de 1991. Aí o Paysandu resolveu fazer como é que eu posso dizer assim, ainda em vida comemorar os ex-jogadores que estão aqui ainda e deram aquela carteirinha de sócio eterno, acho. sócio vitalício, coisa assim. É E aí deram camisas e é bem bacana a gente falar sobre isso, porque assim, muitas pessoas, muitos clubes, eles começam a como é que eu posso dizer? Eita, Começa a falar de mais quando a pessoa quando já morreu, aí faz aquela notinha, não faz homenagem em vida, isso, exatamente, homenagem em vida. E aí eles fizeram. A Tuna também, ele já foi campeão na Tuna, Taça de Prata, e não vou me recordar o ano, acho que é 85, 89, por aí mais ou menos, ainda não era nascida. Fizeram também a mesma homenagem, deram a carteirinha lá de sócio, e é muito bacana. O Remo não fez nada ainda, mas quem sabe. Ele jogou no Remo também? Sim, jogou no Remo, jogou nos 3. Mas ele ganhou o título lá? Não. E Estadual, ele ganhou estadual. Isso. E como começou a tua paixão? Se tu chegou a pegar teu pai jogando, tu te lembra? Não cheguei a ver ele jogando, né? Porque eu tinha, enfim, nasci em 93, vou revelar aqui a minha idade, 93, e depois ele parou logo a carreira dele, ele preferiu seguir aí essa vida de treinador, e como hoje em dia ele também tá no estádio do Zerão, sendo gerente. E aí a paixão começou porque ele simplesmente tem um álbum de toda a trajetória dele, da carreira, tudinho. Né? E aí ele fazia a gente ficar vendo tudinho, lendo as matérias que saíam na época, que ele tem tudo isso guardadinho. Aí mostrava vídeo, os vídeos são bem antigos, mas ainda dá pra ver. Sim. E aí começou essa paixão, sempre o sonho dele foi ter um menino, né? Mas aí veio 2 meninas, 3 meninas. O menino que veio não morou com ele, e enfim, aí ele acabou passando essa paixão pra gente. Eu também tenho um outro irmãozinho que tem 10 anos agora e ele tá tentando colocar o meu irmão nesse caminho. Aí, no caso, assim, você já teve essa passagem assim, pelo esporte e tal, mas não pensou em ser jogadora também, não? Não. Sempre mais... Não, a minha irmã que já tentou aí, mas eu só pra esse lado mesmo esportivo. Jornalista, né? Entendi. Mayara, assim, só pelo nome do teu pai já diz, ele é de Macapá mesmo. Sim, é de Macapá. E tu é de Macapá ou tu é daqui? Não, eu sou daqui. No caso, nasceu aqui? Nasci aqui no hospital da Aeronáutica. Sim, certo. Quando tu nasceu, tu te recorda qual clube ele jogava? Não me recordo. Não recordo. E tu acha que ele toparia vir aqui com a gente? Com certeza. Sempre quando ele vem pra cá, pra Belém, ele vai a alguns programas e faz... E aí, vocês quiserem, a gente tá aqui, assessoria. Pronto, fechou. E assim, Mayara, você é formada em jornalismo? Sim. Aí você já
desde a época que entrou na faculdade, já sabia que ia ingressar nesse ramo esportivo. É engraçado porque tem muita gente que entra na faculdade e não sabe o que quer ainda, né? Eu, no caso, já entrei sabendo o que eu queria. Eram duas opções que eu tinha. Ou era jornalismo esportivo ou era jornalismo investigativo. Que são coisas totalmente diferentes, mas enfim. E aí eu já entrei querendo isso, tanto que as minhas primeiras matérias que tinha algum material para fazer, né, da faculdade, eu sempre colocava esporte no meio. E a professora sempre me falava, Arcângela Sena, Maiara, mas por que só esporte? Mas é a área que eu quero. Aí ela, não, tudo bem. E aí a gente ia seguindo. Eu me formei em 2017, 2013 para 2017, 4 anos ali. E, enfim, segui esse rumo. Claro que infelizmente, quando a gente sai da faculdade, a gente não consegue rápido o emprego, né? Principalmente nessa área do jornalismo esportivo aqui em Belém, que é muito complicado, e principalmente para quem é mulher, né? Pois é, eu acho assim, o jornalismo esportivo aqui, eu acho que ele não tem essa certa visibilidade, devido aos nossos 2 maiores times também não ter essa visibilidade a nível nacional, né? Certo. Então, querendo ou não, ele dá meio que uma atrasada no lado do jornalismo. Com certeza. Tu não acha que tem muito disso? É como a gente costuma dizer, né? Se os times paraenses estão bem, é claro que todo jornalista vai estar também, porque é a visibilidade para todo mundo. Sim. Para o clube, enfim. Enquanto eu vou até fazer, não sei se eu vou cutucar aqui, mas enquanto, infelizmente, as nossas diretorias dos clubes paraenses pensarem dessa forma, pensarem pequeno, né? De querer, vai ter um repar semana que vem. Aí, presidente de tal clube começa a discutir com o presidente e fica aquela semana tumultuada. Enquanto houver isso, a gente não vai sair da Série C, não vai sair da Série D, vai ficar sempre assim. A gente tira o exemplo do Fortaleza e Ceará. Exato. Já né? E lá é briga, é clássico, é rivalidade, mas quando chega fora do campo, o que eles querem? O Pikachu, inclusive, até deu uma entrevista falando sobre isso. E também chamando a atenção dos dirigentes daqui de Belém, porque se os times continuarem nessa situação, infelizmente, a gente não vai ter uma vitrine. E por muitos e muitos anos. E assim, falando desse assunto, é tão assim forte a ligação deles lá, que o Fortaleza não gostou do Ceará ter caído para a Série B, porque ele sente que vai mudar em termos de recursos para ele. Não vai ser todo final de semana um time grande indo jogar lá. Então eles têm essa união assim dos 2 times quererem crescer juntos. Sim, tem muito isso, né? Querendo ou não, vamos supor um time... Eu acho que assim, se a gente chegar com o Remo ou Paysandu na Série B, a gente vai ter grandes jogos aqui no estado. Com certeza, né? A gente já teve vários. Pois o Remo caiu recentemente, o Paysandu já teve lá. E assim, a gente costuma dizer que não ajuda somente a imprensa e os jogadores, né? O clube, enfim. E sim, desde a tiazinha que tá lá vendendo churrasquinho de gato, né? Então, isso aí aqui precisa evoluir muito. Eu me dou super bem com as diretorias, tanto de Remo, Paysandu, Tuna, Águia, mas infelizmente eles precisam pensar além do ser torcedor, né? Sim, verdade. Eu acho que também é muito, muito, muito por conta disso que a gente revela poucos jogadores paraenses. A gente tem muito jogador bom. E geralmente quando o jogador aparece, ele já apareceu pra fora. Não apareceu. É, verdade. Dificilmente fica, não consegue segurar. Geralmente... E Maiara, tu falou que desde quando tu entrou na faculdade, tu já sabia o que tu queria em termos de esportivo, mas era muito pelo futebol ou tu já praticou outros esportes, gosta de outros esportes? Não, eu pratico outros esportes, já fiz natação, já fiz crossfit, já fiz tudo quanto é. E até vôlei, que eu sou baixinha, né, mas o vôlei consegui fazer. E aí, como eu te falei, a minha paixão veio do esporte mesmo mais pelos meus pais, mas, enfim, a gente segue... aí nesse mesmo ritmo, né? E tu queria ter visto assim mais teu pai jogando? Com certeza. E ele é canhoto. Até hoje ele joga. E eu te garanto que ele joga muito mais do que... Ele jogava de quê? Qual posição? Ele era atacante. Ele era canhotinho. Ponta direita. Canhotinho. Puxou por meio da gaveta. E assim, você falou que fez vários esportes e tal, e a gente viu também que a Alice, que é sua filha, né, também, ela pratica muito, muito, muito esporte, né? Então, como eu falei pra vocês, eu fazia crossfit em 2018, 2019, aí veio a pandemia, e ela começou a ver, né, acompanhar tudinho, ela sempre teve um corpinho assim de atleta mesmo. Aí ela, mamãe, eu quero fazer crossfit.
Aí só que não tinha, né? Aí lá na academia que a gente fazia, o professor inventou lá um Cross Kids. Que tá famoso. Aí ela começou a fazer. Eu tenho vários vídeos dela no meu perfil, ela fazendo, e o professor sempre falava, olha, foca nela, que o esporte que tu colocar, ela vai seguir. Aí ela fez o crossfit, depois passou pro judô. Aí ela é doida pra fazer natação, mas ainda não deu pra fazer natação. Agora ela tá disputando a GA, a ginástica artística. Tem uns 6 meses, mais ou menos, 6 ou 4 meses, perdão, que ela começou ali na UEPA, ela já participou de uma competição e agora, mês que vem, ela vai pro Chile. Então, tá Qual bem. é a idade dela? Ela tem 8 anos. Caramba, né? Não, o esporte ele é isso, né? Sim. Também é fazer com que ela se apaixone cada vez mais pelo esporte, porque o esporte, além de ser saúde, ele Sim, com certeza. forma pessoas, né? E é bom que tu apoia, né? Tu... Não, com certeza. Até porque, assim, hoje em dia as crianças, a gente vê que estão tudo no celular, direto, tá? No celular. E ela era muito acostumada a estar no celular. Aí, o que a gente faz? Bora tirar um pouco, colocar ela um pouco no esporte pra ver se até a questão de ansiedade, que muita criança começa a ter também, desde a idade pequena, né? E aí, a gente foi tentando mudar essa rotina dela. Até agora, ela tá gostando. Então, a gente vai seguindo, né? Vai tentando apoiar, até onde dá. Sim, é bem interessante mesmo, né? E ela pouco mexe no celular. Não vou te dizer que ela mexe pouco, ainda mais agora na época de férias. Mas ela... Eu falo pra ela, ou tu foca, ou tu fica no celular, ou tu vai treinar. Aí ela fica. Lá em casa tem uma cama elástica, aí ela fica fazendo as acrobacias dela até chegar no treino e tá perfeitinho. Tá. E tu já foste repórter de beira de campo, assim? Já. Então vou... A minha história com jornalismo esportivo, ela é longa. Ela é longa, assim, desde 2017. Mas na reportagem, na beira do gramado, eu comecei ano passado, né, na final do feminino, do Paraense feminino. E aí foi uma experiência diferente, porque eu sempre tive por trás das câmeras, né? Sempre estive na direção de programas, na produção. E aí foi a minha primeira experiência. Assim, o pessoal falou, olha, tu queres ir? Eu quero, bora ver como é que vai ser. Me jogaram lá e tá indo, tá rendendo, né? Então, tu saiu da faculdade e já foi pro ser diretora de programa? Não. Eu saí da faculdade, passei acho que 1 ano desempregada, mas aí nesse período de 1 ano eu fui convidada para fazer o podcast Tudo Delas, que era do O Liberal. Era eu, a Wélida Farias e a Andréa Espírito Santo na época. A gente fazia a mesma resenha aqui como vocês fazem, só que a gente levava os atletas, ex-jogadores, técnicos, e aí a gente batia aquela resenha com eles. Depois disso, me chamaram para fazer outros freelas pela Federação Cearense de Futebol. E aí foi indo, né? É porque, assim, no jornalismo a gente precisa ter aquela visibilidade. Porque se a gente ficar escondida, infelizmente, não vai acontecer nada. É o famoso quem não é visto não é lembrado, né? E, inclusive, assim, não sei se vocês vão tocar nesse assunto depois, eu falei que eu tinha algo para falar, eu tinha um bloqueio muito grande em relação, assim, a aparecer em vídeo, a fazer reportagem, essas coisas, assim, por conta de um passado no trabalho, um dos primeiros trabalhos que eu tive quando eu saí da faculdade. Já pode falar? Pode falar, por favor. Tô ansioso Então, aqui. eu nunca falei disso pra ninguém, só quem realmente é mais próximo de mim sabe dessa história. Em 2018, eu fui trabalhar em uma emissora de rádio, só não vou citar o nome, mas... Beleza. Tá. Mas se quiser também. Não. E aí, lá eu tinha um chefe que no início era bacana, parceiro, tudinho. Mas, infelizmente, depois de um processo longo, eu sofri um assédio, né? Foi assédio moral e, enfim, outros tipos de assédio também. Por a pessoa não entender que eu era casada na época e não queria ter nenhum tipo de envolvimento. Uhum. E aí a pessoa achava no direito de, porque eu estaria trabalhando lá, que eu deveria ter algum tipo de relacionamento. E aí teve um certo momento que saíamos toda vez para as externas, ele e um cinegrafista. E aí eu teria sempre que sentar no banco da frente, o cinegrafista tinha que sentar no banco de trás. Até que na época o meu marido falou, mas por quê? Meu ex-marido, né? Por que você vai sentar na frente tendo o cinegrafista aí? Aí eu fui questionar e falei isso pro meu antigo chefe. Olha, eu não posso mais sentar na frente, por questão de respeito, tudinho. Às vezes a gente ia pra uma pauta meia-noite, né? Enfim.
E aí a pessoa não gostou. Se achando o direito de começar a perseguir, assim, porque o teu trabalho é escroto, dessa forma. Sim. Quantas pautas eu tiver que derrubar aqui, eu vou derrubar e tu vai ter que fazer quantas eu quiser. Se a gente tiver um compromisso amanhã, tu vai chegar às 7 horas da manhã, sair meia-noite, 1 hora. Sim, começou a perseguição, né? E assim, na época eu não percebia, né? Porque a gente, infelizmente, quando a gente tá nessas situações, a gente acaba criando um vício ali, a gente não consegue sair de alguma forma. E aí, nessa época, eu tive vários problemas emocionais sem saber. Eu tinha uma dor imensa na minha coluna, que eu ia fazer a ressonância, fazia tudo, e não dava nada. Era emocional, né? Psicológico. E na época, eu acho que... Não lembro qual foi a história que rolou na imprensa mesmo, que era um cineasta, um diretor de Hollywood, uma coisa assim, que estava assediando as atrizes. E essa foi a época que explodiu, né? Só que como eu fiquei muito abalada com toda essa situação, comecei a me achar uma péssima profissional, que eu não fazia realmente nada certo. Tudo que ele falava pra mim, eu achava que, enfim, era a realidade. Até né? porque já tem aquela dificuldade também, né? Muita gente, ainda mais nessa época eu trabalhava no âmbito esportivo mesmo. Na verdade, era no geral, mas quando eram pautas esportivas, ele sempre me colocava. Sim. Aí, quando eu comecei a fazer algumas recusas, ele ficou com raiva de mim. E tinha alguma necessidade dele estar com vocês em campo? Ou não? Ele estava indo mesmo pra... Não, ele tinha porque ele era uma das pessoas principais dali, mas enfim, quando era parte esportiva, só eu ia. Só que aí, depois que eu comecei a ter esse grande problema com ele começou a me cortar das coisas que eram relacionadas ao esporte. Tu sentia que era específico em ti, só era contigo. Sim, porque teve outras 2 situações que, infelizmente, essa eu não posso citar, de 2 outras meninas que também passaram pela mesma situação, e aí, pra elas, ele me elogiava, né? Me elogiava bastante. Só não gostava porque eu era, tipo, muito certinha, entendeu? Em estar ali pra trabalhar mesmo, enfim. E aí, todo esse problema ocorreu, eu fiquei meia acuada, por dizer assim, né? No nosso palavreado mesmo, paraense. E aí, eu não conseguia fazer matéria, não conseguia ir pra frente do vídeo, que eu tinha um bloqueio, até hoje ainda tenho um pouco de bloqueio emocional. Ficou meio fragilizada, Sim, assim. fiquei muito. Eu emagreci na época, eu não conseguia fazer basicamente Então, nada. tu não conseguia também expor assim, pra contar pra outras pessoas? Pois assim? eu contava para as minhas colegas. Pra te ter uma noção, eu não consegui contar nem pro pai da minha filha, porque, enfim, eu achava que eu ia sair do emprego. Até que a gente não sabe, na hora... várias coisas que acontecem, a gente passa 1000 coisas na cabeça. Eu tinha uma filha pequena, a minha filha era pequena na época, eu precisava, né, do trabalho, tudinho. E aí, até que chegou um certo dia, eu bati de frente com a pessoa, e aí, na mesma hora, ele ficava falando, eu vou te demitir, vou lá no RH, não sei o quê. Aí ele ia na direção do RH, mas ele não entrava na sala. E ele tinha esse poder todo dentro? Tem, inclusive, até hoje. E tipo assim, é complicado porque, querendo ou não, às vezes tem pessoas que se submetem, assim, sim, as mulheres, sim, porque precisa e tal, e eles rolam. Porque não tem aquele apoio, né? Assim, como ele perguntou agora, tu não contaste pra ninguém? Na época eu contei pra algumas amigas, mas assim... acaba sendo mais forte do que a gente. É meio complicada a situação. E muitas vezes tu chega pra pessoa pra contar e as pessoas, não deve ser desse jeito que ela tá contando. O pessoal duvida, né? Duvida. Aí o que aconteceu? Pra minha sorte, na época, nesse dia que eu tive uma discussão feia com ele, e esse cinegrafista que trabalhava comigo, ele só tava lá por causa de mim, por causa da situação, que ele via tudinho, ele me ajudava. Enfim, foram inúmeras situações. E aí, por sorte, o rapaz do RH tava passando na hora. Aí ele pegou e me chamou. Eu posso te demitir hoje. Tu pode receber todos os teus direitos. Faz isso pra gente não ter que parar na delegacia. Aí, óbvio que eu peguei e fui, tudinho. Só que assim, foi prejudicial pra mim, porque, enfim, ele continua fazendo as coisas que ele faz. Deve continuar lá fazendo as coisas que ele faz. Prega ser uma pessoa de família. E aí, quem acaba sendo prejudicada somos nós mulheres, porque a gente fica com aquele psicológico abalado,
né? A gente fica com aquilo na cabeça e que durou muitos anos. E assim. ele é de programa de rádio, né, que você falou? Sim, sim. Mas Rádio assim, também. tipo, não falando o nome dele, mas assim, fora das câmeras, tu consegue contar pras pessoas, falar de quem é a pessoa? Não, hoje em dia eu consigo. Hoje em dia eu Tranquilo. consigo porque, enfim, na época eu fui besta de não fazer a denúncia. Eu até tinha um advogado na época, só que eu desisti do caso porque eu fiquei nervosa, aquilo tava me abalando demais, e eu tinha uma filha criança, então eu deixei pra lá, né? E as duas moças que também sofreu, tu foi contar e elas te contaram a mesma Porque coisa? como eu tenho, eu falei pra vocês no início aqui, eu tenho esse lado de investigação. Uma delas sumiu. E eu fui procurar. Sumiu do mapa mesmo? Sumiu. Não, assim, tipo, ela foi Parou no de dia pra trabalhar, no caso. fazer entrevista, no outro dia fecharam e no outro dia ela já não tava mais. Entendeu? Aí, o porquê ela não tava se já tinha fechado que ela ia ficar? Sendo que era o meu lugar que tava sendo oferecido e eu não sabia. Entendeu? Entendi. E que se eu soubesse não teria problema nenhum de eu ensinar o que eu fazia. Porque muitas pessoas já me ensinaram o que eu sei hoje, né? E aí eu fui atrás delas, de uma delas, né? E consegui achar. Só que ela não queria me contar, né? E aí foi que eu fui passando confiança. Mas aí tu sentiu que tinha algo Sim, lá. porque se tu vai conversar com uma pessoa, tu já tem uma recusa ali, alguma coisa tem. Senão né? ela ia falar, não, você Com tá certeza, viajando e com tal. certeza. É. E aí, por sorte, a outra era conhecida minha e falou. E assim, Mayara, não que você não deveria estar passando por isso, é um assunto bastante complicado, mas tu, mesmo com toda essa que aconteceu, tu sente que pelo teu trabalho tu sentiu uma evolução, assim, não pelo que tu passou, mas pelas tuas experiências, assim, tu acha que te agregou alguma coisa ou se fosse hoje em dia tu já saía imediato dali? Olha, eu acho assim que bora dizer que são duas facas, né, de dois gumes. Uma, eu poderia sair dali fortalecida, né, Exato. e ver que eu não era aquilo que ele estava falando, né, mas como a gente se sente fragilizada. A outra é como eu me senti. Na época eu não queria nada. Eu era ruim, eu era isso e aquilo. Só que com o processo, depois eu consegui fazer freelas, né? E aí me ajudaram muito e eu consegui ver essa evolução. Tanto que eu tenho as minhas amigas hoje são contadas no dedo, inclusive trabalham comigo, Tainá Martinez, não sei se vocês já ouviram falar dessa peça, Tainá Martinez, a Jordana Crupanzi, ela tá agora com a gente, né? Mas a Tainá Martinez e a André Espírito Santo me ajudaram muito nessa época, muito mesmo. Já que tu falou no nome delas, é uma missão tua trazer elas aqui. Com certeza, deixa aqui. A gente vai agilizar a agenda tudinho pra elas aqui. E aí é muito complicado toda essa situação, porque eu tive o apoio delas, né? Mas é aquilo, tu tem que procurar um psicólogo, porque mexe muito com a tua estrutura, tu não sabes, tu vai fazer um trabalho e tu não vai estar confiante naquilo que tu tá fazendo. Sim. Entendeu? E é uma coisa assim que infelizmente é mais comum do que o normal, né? Várias Sim. pessoas passam por isso. Sim. Agora, assim, na área de esporte, porque tem jogador que assedia as meninas e tal, nunca passei por isso, sempre me respeitaram bastante até porque quando a gente vai pra ali, a gente vai pra trabalhar, né? A gente conversa, tem amizade. Antigamente a gente antes da pandemia tinha a parte dos jornalistas que eram setoristas. Hoje em rádio ainda tem, né? E aí o pessoal vai pra ali e cobre só o Remo, então cobre só o Paysandu. Acaba que tu passa mais tempo ali dentro do clube do que fora. Então tu acaba criando uma amizade com o jogador, com o dirigente, isso e aquilo, até as esposas. Graças a Deus, nesse meio ali eu nunca sofri assédio, mas fora isso. E é um bem meio complicado. que o pessoal tem muito preconceito, né? Tipo, Sim. jogador é safado e tal, pá. Mas não, e outra coisa, às bom vezes tá até falando mesmo no nossos colegas de imprensa, né? Ver mulher ali na beira do gramado, porque não sabe. Pelo contrário, tem muitos ali que ajudam bastante. Não é querer falar, mas a equipe que hoje em dia trabalha comigo, o que tu precisar, tá ali. Tem gente de férias te mandando assunto. Olha, vai ter isso. Vai ter essas mudanças de escalação e é isso. Isso que eu tinha curiosidade de saber, deve ser um trabalho duro, né? Pra pegar tudo ali, né? Porque às vezes do nada já muda o jogador, alguma coisa. Então, aí, como eu citei mais cedo,
comecei ano passado na reportagem Beira de Gramado, que é uma missão muito grande, que tu tem que estar pegando escalação, tu tem que estar falando para quem tá lá em casa, né, assistindo ou escutando apenas como é que o time vem, como é que vai ser essa formação, tu tá vendo ali uma situação que quem tá em casa não tá vendo, o cara se bateu ali, mas como ele se bateu? Tu tem que estar narrando, tu tem que estar explicando o que tá acontecendo, então posso dizer, é uma coisa bem dinâmico, e aí eu comecei no feminino, que infelizmente também o feminino não tem lá aquelas estruturas, né, a gente pode até falar mais sobre isso, o feminino às vezes, tu chega no jogo masculino, tu consegue ter a escalação já, certinho, tu cobra a escalação lá, se tu for a detentora da transmissão, tu precisa ter para entrar no programa antes, no pré-jogo e falar, né, já do feminino tu não consegue ter isso. Não consegue ter isso, nem impresso. Mas, tipo assim, porque a escalação, ela é decidida na hora? Não, organizado, não, é questão de organização, assim, porque como não é um costume de ter. A imprensa cobre muito pouco, né? Isso, e aí acaba sendo complicado, o que eu acho que não deveria. Porque deveria ser mais valorizado tanto o feminino quanto as categorias de base, a gente pode dizer assim. E aí, depois que eu fiz essa do reportagem de gramado do futebol feminino... Foi a tua primeira? Foi a primeira. Aí me colocaram para fazer o masculino. E assim, às vezes é complicado, é difícil, como eu falei. Eu tenho esse bloqueio. Ainda é bem pouquinho, mas eu ainda tenho. E quando a gente chega, a gente tem medo de errar. Passa 1000 coisas na cabeça. Coisas na cabeça, mas é como as meninas falam, tu vai errar, segue o jogo, errou, tenta consertar, se não der pra consertar, deixa que o teu amigo lá, narrador, vai te ajudar, o comentarista, e é isso. E é bom que é um ajudando o outro, né? Sim. E assim é bacana quando trabalha com uma pessoa que te ajuda. Aí quando tu fizesse a cobertura do futebol feminino, quando tu veio pro masculino, tu sentiu já uma diferença ali estrutural? Eu sempre acompanhei mais o masculino do que o feminino, porque o feminino, o que tem? O Parazão feminino. Depois do Parazão feminino, se a SMAC ou o Remo ou o Paysandu tiverem numa série A1, A2 ou A3, né, do feminino, tem, hoje em dia a gente tem, né, o Remo que conseguiu subir pro A2 e a SMAC que infelizmente desceu pro A3. E aí a gente sempre vê essa diferença. Sempre vê, às vezes as meninas estão jogando lá com camisa de 2019, está em 2023. Aí por aí tu já tira, que a desvalorização veio desde lá de trás. O próprio clube mesmo, né? Dá aquela desvalorizada no futebol feminino, né? E são meninas que assim, o pessoal começa a falar, mas por que tu acompanha futebol paraense feminino? Por que vocês acompanham? Porque não jogam isso e aquilo. Gente, tem estrutura? Tem estrutura para a categoria de base? Também foi aquilo que tu falou, né? Que às vezes a torcida ela cobra muito, mas... Cobram algo meio desnecessário, assim, no meu ponto de vista. Mas não procuro cobrar de uma diretoria se tá dando suporte, se não tá, o que tem, o que não tem. Tem muitas vezes que uma atleta desse futebol feminino não tem nem o que comer e vai pra lá. Com certeza. É uma coisa... Inclusive, era mais ou menos por aqui, não me recordo quando eu fui fazer meu trabalho de TCC em 2016... tinha uma casa do atleta que chamava do Paysandu. Era por aqui, por essas redondezas. E era só os garotos da base, né? Do lado do hospital da aeronáutica. Isso, que vinham de interior. Tinha um menino que ele vinha de Mosqueiro, de bicicleta. De Mosqueiro, de bicicleta. Vai jogar? Aí o cara chega sem perna no jogo. Exatamente. Ninguém entende nada. Menino novo. Aí querem comparar, né, com as categorias de base do Sul, de São Paulo, do Rio, enfim, não tem comparação. Pô, tu que foi lá fora, tu viu como é que foi a situação da base, os caras do Sub-17 chegavam de carrão lá, de Veloster, pô. Aí aqui... habilitação tinha... Era, pô, né, é absurdo, os caras já recebendo... Aqui até pra gente ter uma ideia, que era o Paysandu aí vai pra 42, 41 contratação já e... pouco moleque da base, assim, não aproveito, não... É uma coisa bastante complicada, assim, de se falar, porque aí fala, vai pegar no pé, diretoria, esses jogadores são pagos pra fazer isso, mas aí eles não dão triste suporte, a realidade, né? Infelizmente, a realidade aqui ainda, nesses quesitos, né? De não valorizar as categorias de base, não valorizar o futebol feminino. Eu tenho certeza que se tivesse essa valorização, elas iriam estar aí arrebentando, eles também, e eu estar cada vez mais presente no profissional.
Mas a gente vê também que o futebol feminino em si, no Brasil, né? Não é só. Sim. No Pará a gente já vê que o nível é bem baixo, né? Mas assim, no Brasil também a gente vê que não é Até lá essas coisas. Não é lá essas coisas, mas até que esse ano passado para esse ano, deu uma melhorada. Tá tendo jogo sendo transmitido, né? Agora. Exatamente. E aí, só que é aquela questão também, a gente, brasileiro, vamos dizer assim, a gente tem o hábito de assistir mais o masculino também, né? Sim. Eu não me tiro dessa, eu sou um. Não, é acompanhar pouco o feminino. Então, Até por aí por tu questão de já tira. transmissões. Por aí tu já tira, né? Não transmite tem, tanto o feminino, o que vai transmitir às vezes uma final. Mas a gente não sabe como aquele time chegou na final. Quantas vitórias ele teve, o jogo que teve. Quem é aquela jogadora que tá se destacando, a artilheira, entendeu? Sim. Às vezes eu acompanho, por exemplo, sou São Paulino. Eu vi que teve um jogo do São Paulo recentemente agora. São Paulo ganhou de 21-1. Aí teve uma jogadora que fez 9 gols, entendeu? Aí, pô, cadê a transmissão? Não teve, ninguém viu. Entendeu? Aí às vezes tu fica assim, acha que é algo meio absurdo, né? E é meio que voltando também pro lado de negócio de diretoria, é até que a gente vai assistir um jogo feminino e tu vê um futebol com nível meio que baixo, né? As meninas não correndo tão bem, não fazendo tanto esforço físico, e vem isso daí da diretoria. Não tem um suporte necessário, não tem um suplemento, não tem uma alimentação necessária. Então, como que vai poder render o máximo? É até engraçado tu falares isso, porque assim, é meio que contradiz o que eu disse aqui, em relação à desvalorização e não ter uma estrutura. Aqui a gente não tem, pra fora elas têm. E aí, um tempo desse, teve um colega meu que falou assim, tu não vai ficar com raiva se eu te fizer uma pergunta? Depende da pergunta. Tu não acha que o futebol feminino deveria ser fut7? Em vez de ser o futebol normal? Aí eu já fui com um carrão de cena pra cima dele, né? Ah, tá desvalorizando as meninas, isso aqui. Calma, não é isso. Deixa eu tentar te explicar, vou tentar desenhar pra ti, senão tu não vai entender. Tu não achas que como o gol é menor, o campo é menor, poderia ser até mais viável pra elas, né? De ter aquela questão da explosão. Porque ela chega no futebol normal. Faz aquela corrida, vem lá da zaga, enfim, tenta dar aquela corrida, quando chega lá pra fazer o gol, pra fazer aquela... Não consegue, né? Não consegue ter aquela explosão, aquela evolução. Tu não acha que isso seria bacana? Se a gente for pensar assim, por um lado... Aí eu falei assim, olha, vou te ser bem sincera, ninguém tá preparado pra ouvir isso e pra discutir isso. Verdade. E eu muito menos. Assim, a gente... Nisso no que ele falou também é interessante, né? Também eu achei interessante essa visão que ele teve, porque eu acho assim, as mulheres brasileiras, elas não têm uma certa estatura, não são tão altas, né? E, pô, vai pegar um gol de 7,20, é? 7,20. 7 metros e 20 por 2 e 1... Agora tu me pegou. É menos de 2,20, eu acho. Pô, é complicado, vai pegar uma goleira aí que tem 1,75 m, pô, cara, nem precisa ela fazer tanta força que bola no canto. Mas é um assunto bem delicado. É delicado de tratar. Assim, poder, em vez de diminuir, né, o campo, botar fut7, poderia dar mais estrutura para elas, né? Que eu acho que, porque se tu vai tirar o Remo aí, o Remo mesmo sem estrutura, sem uma base, tudo, mas o Remo conseguiu acesso aí, né? E assim, o bacana do Remo que tu consegues ver essas meninas que conseguiram esse acesso, elas são aquelas mesmas meninas que já jogaram no Pinheirense, já jogaram na SMAC, então é aquele mesmo time que vem ali caminhando, né? Junto todo o tempo, mesmo técnico, então por aí tu já vê. Não é a questão também só da estrutura, é do entrosamento dessas meninas, né? Então é bem bacana e parabéns pra elas, né? E assim, em relação à seleção feminina, vai ter a Copa do Mundo agora, inclusive o nosso episódio vai estar saindo próximo, né, da estreia da Copa do Mundo feminina. A nossa seleção, tu acha que ela tá indo forte para... Olha, com essas mudanças que a Pia colocou... eu não vou falar no quesito Marta aqui, porque, enfim, a Marta é uma das rainhas aí do futebol brasileiro e do mundo. Só que eu acho assim, tem muitas meninas que não foram, tipo a Cristiane. Ia te falar isso, eu acho que a Cristiane dá cabida. A Cristiane, ela, com certeza, sem dúvida nenhuma, e é até uma grande polêmica, né? Porque ela chega a falar que depois que ela engravidou, né, não colocaram ela pra jogar, para dizer assim, na seleção, que, enfim,
é uma confusão doida que tem aí. Eu acho que ela ainda renderia bastante. Mas a gente... Bora ver se a gente tenta conseguir algo, né? Eu não sei. Eu acho bem complicado falar. Tá confiante? Posso cornetar aí? Não, pode. Né? A Bárbara saindo do gol já tava ótimo. Não, mas eu acho que a Bárbara ela vem pra terceira goleira. E ela tá machucada. Pois é, não, ela saindo do gol já tava ótimo, né? Não, ela Acho que ela foi convocada mais pra... diz que foi por experiência, mas aí entra uma contradição, porque a Cristiane não foi por quê? Sim. E a gente teve recentemente aqui no futebol até masculino também, né? Levaram o Daniel Alves só por experiência. Acho que é mais assim, pra não querer criar caso, né? Porque ela toda a Copa ela era convocada e enfim. Nessa. Eu acho. Mas tu sente que melhorou assim o trabalho? Se a Formiga não tivesse aposentada, ela ia de novo. Sim. Não, melhorou bastante, sim, o trabalho da seleção. A gente consegue ver uma evolução mais das meninas, da Andressa e da Tamires até. Bora ver no que vai dar. E quando vocês forem fazer essa gravação do podcast, eu vou logo falar pra vocês que a Jordana, ela fica o tempo todo falando de Copa do Mundo feminina. A gente chega até a falar pra ela, Jordana, tá bom. A gente passa o dia todo falando de futebol. Eu vi que ela gosta do Diniz. Diniz, ela gosta do Diniz. Eu também, eu gosto muito do Diniz, sem ter noção. Eu sou São Paulino. Ela gosta dele, não? Eu acho que ele não era pra ele ter saído do São Paulo. Era pra ele ser o técnico da seleção e ficar só ele lá, sem mais ninguém pra perturbar. Mas eu acho que ele vai ficar, acho que ele permanece. Eu acho que é mais uma polêmica aí também na seleção. Nunca vi uma seleção brasileira ficar esperando a boa vontade de um técnico. A brasileira, né? Pra esperar, né? Pois definir aí o que ele quer. Eu acho que é mais assim um negócio pra tirar a pressão do Diniz, pra tirarem a pressão da escolha do Diniz, porque o Diniz, ele era muito... O Brasil tinha um olho muito, muito bacana, assim, pra ele. O Diniz e tal. Ali, vamos dizer ali que de 100%, 70% queria e 30% dava aquela cornetada, como é natural pra qualquer coisa. Mas eu acho assim... Eles colocaram esse negócio aí do Ancelotti mais por uma questão de... bora tirar essa pressão aqui do Diniz. Eu acredito que o Diniz vai ficar pra Copa, assim. Eu discordo. Eu acho que eles vão focar no Ancelotti. Ele é um bom treinador, né? Não, pô, mas tu não pode discordar de mim. Tem que ver o que ele vai fazer de acordo com o futebol brasileiro, né? Provavelmente ele vai trazer só os caras que estão jogando pra Europa. Tu acha que ele não vai levar os caras do Brasil? Eu acho que é mais difícil. Eu acho que ele leva sim. O que tu acha? A maioria dos técnicos que já passaram pela seleção brasileira, eles trazem sempre o de fora, né? É difícil eles pegarem os atletas daqui. Mas assim, pra Copa foi o quê? Pedro, Everton, o goleiro, Ribeiro, né? O Everton Ribeiro. Levou uns 4 ali, mais ou menos, 4, 5 brasileiros que jogam futebol brasileiro. Mas a maioria de fora. A maioria de fora. Acredito também pela questão da experiência, né? Sim, e o cara também fora. É muito diferente. Tu jogar um brasileiro e jogar uma Champions League, por exemplo. Até o peso de uma Libertadores e uma Champions League é muito diferente. Então ali vai te levar os caras que jogam Champions League pra poder agregar, né, na Copa do Mundo. Que querendo ou não, é um campeonato que rola de 4 anos que tem uma pressão gigantesca, né? E Mayara, tu tem assim um jogador que tu gosta de ver, um time que tu gosta de ver jogar? Ou tu... Eu não sou muito assim eu quero cravar aquele jogador, gosto muito de ver jogar. Acho que não tem. Não. Que trabalha assim de beira de campo, tem que ficar ligado em tudo, assim, mas tu gosta de acompanhar os lances, tu se identifica assim, tipo, esse time tá jogando com uma formação tal, o zagueiro tá fazendo muito isso. Tu consegue ter essa leitura assim? Então, pra ti ter essa leitura muito rápida no jogo, é complicado. Eu acho que pra ti que fica ali naquele negócio de preciso estar com os olhos assim bem atentos. Bem atento, acho que tu não liga, tu não quer muito ligar pra formação, pra essas coisas, porque isso aí pra ti não... Se tu pegares, vou dizer assim, esse ano, se tu pegares um Águia de Marabá e uma Tuna Luso, tu consegue dizer qual esquema tático o técnico tá colocando ali. Até porque se tu for pegar a Tuna Luso, ele tá repetindo o Júlio César desde quando ele entrou, o mesmo time. Então tu não precisa estar te batendo com o esquema tático, porque tu já sabe como os jogadores vão entrar. Agora, se tu vai pegar um Paysandu,
é complicado, porque o Paysandu, quase em todos os jogos da Série C, ele foi mudando o esquema dele. Foi mudando os jogadores. E treinador também, né? Foi mudando o treinador, então já é uma mentalidade diferente. Sim, sim. E aí, mas tu consegues ter aquela visão de, o João Vieira, qual é a função dele? Ele é explosivo e tal. Então, é a questão de tu parar pra observar rapidinho. Mas é complicado. Não vou te enganar, não. E tu tem alguma coisa que acontece que tu não gosta, assim? Tipo, que tu não consiga muito, tentar te dar um exemplo aqui. Aconteceu uma falta, cartão amarelo pra fulano de tal. Ou então foi expulso fulano de tal, foi falta fulano de tal. Tem alguma coisa que tu meio que tu sente que te atrapalha, alguma coisa? Não, como eu tô falando, a gente precisa estar com os olhos atentos ali. Se tu for o repórter de gramado, se tu for o produtor, até o produtor, ele pena. Porque, de repente, o repórter tá pegando o celular aqui, tá pegando uma informação. Deixa eu ver aqui, te citar um exemplo. O Muriqui fez o gol. Aí o repórter vai lá, vê lá quantos gols o Muriqui tem. E o tempo que ele tá olhando ali, o juiz já mandou a bola rolar. E aí tu não vai conseguir ter dois olhos ao mesmo tempo, assim, um lá e um aqui, né? Então o produtor tá ali também pra te ajudar. Então, o que complica, vou falar na verdade, o que complica na hora do jogo ali, na mudança na substituição. Isso que eu ia te perguntar. Tipo assim, você tem muito jogador que você não conhece. Você fica com uma relação de... Principalmente, olha, o paraense é uma segundinha, tu não vai conhecer todos aqueles atletas. E tu não tem como estudar todos eles, a não ser que tu seja comentarista do jogo. Se tu é comentarista, tu tem a obrigação de saber o que cada jogador é ali, cada função, por onde eles passaram, enfim. Agora, assim, eu vou te citar um exemplo lá no Zinho. Zinho de Oliveira, fui fazer minha primeira reportagem lá esse ano. Lá tu não leva produtor, não tem. O estádio é pequeno, a estrutura é pequena, enfim. E aí quem te auxilia lá é o cinegrafista, ou então um dos meninos auxiliares dos cinegrafistas. Então, teve uma hora lá que foram 5 substituições do Águia. Caramba. E mais 3, eu acho que da Tuna. Era tanto papel na minha mão, que eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu peguei meu celular e mandei mensagem pro narrador. Ei, João, me ajuda. Tu tá conseguindo ver aí quem vai entrar e quem não vai. Eu tô aqui, mas até eu dar o número, porque tu tem que dar o número e também Isso que eu ia te perguntar, porque tem vezes que tu não consegue ver, né? Sim, quem tá ali. Eu vou até falar aqui um negócio pra vocês do futebol feminino. Quando eu fiz a primeira reportagem de campo, como tu não tem aquela estrutura que eu citei, tu não tem nem a escalação do time... Se tu não tiver impresso, é até melhor, porque tu consegue anotar do lado das coisas. Aí, se for pelo celular, o celular descarregou, enfim, já era. E aí, no feminino, o Remo, se eu não me engano, não tinha passado a escalação deles. Não lembro se foi o Remo ou foi o Paysandu, mas acho que foi o Remo. Não, foi o Paysandu. E aí, como eu tava acompanhando direto o jogo do Remo feminino, eu sabia o nome das atletas, até porque já é aquelas que jogaram no Pinheirense, já jogaram lá na SMAC, então a gente já conhece. E a do Paysandu, eu não conhecia todas. Aí teve uma substituição, que eu peguei e falei assim, a atleta do Paysandu, número tal, número 19. Deixa eu ver como foi tão marcante isso pra mim. A número 19. Aí, acabou o jogo, tá? Todo mundo agradeceu, elogiou pela primeira vez, tá? Aí eu abro minhas redes sociais. Crítica. Não tive o que fazer. E fui abrir. Aí, lá no Twitter, aí o cara colocou assim, aquela repórter horrível da TV Cultura, botaram aquela menina, ela não sabia nem o número o nome da atleta. Por isso que é importante estudar tanto o número quanto o nome. E se tu quiser agregar mais na informação, dizer o que ela é. Ela é ponta, ela é zagueira, enfim. Tu dá mais informações. E aí eu já fui lá pra baixo, né? Aí eu soltou o gatilho, né? Aquele gatilho que eu tinha do bloqueio. Sim. Aí eu conversei com a Tainá, ela falou, não... Crítica a gente sempre vai ter. Tu sabe como E foi um comentário que tu viu? Sim, foi um. Que marcou. Foi um. Foi apenas um. Foi apenas um, sabe? E aí, assim, como eu já tinha fui elogiada pelos meus chefes, pelos meus colegas de trabalho, então pra mim tá tudo lindo, né? Tá tudo tranquilo. Porque quando sai alguma coisa errada, tem a crítica,
se eles tiverem que dar alguma crítica construtiva, eles dão, não tem problema nenhum. E a gente tem que ser sábia, né, pra aceitar aquela crítica. Mas assim, e foi até bom porque a partir dali a gente começa pra te ver como vem a evolução agora. No passado, eu recebia críticas que não eram verdadeiras da minha pessoa, e aí eu me afundei. Sim. E essa que era, eu deveria estar ali para saber o nome da atleta, não sabia, né? Não vi na hora. Então, aquilo ali fez eu estudar mais, né? E pesquisar mais sobre o time. Mas assim, questões assim da galera agora tá sabendo dos bastidores, você nem teve culpa, né? A galera pega pesado, mas às vezes não conhece. E assim, eu sou muito... Tipo, tu falou uma coisa pra mim, eu quero logo rebater. Eu sou assim. Uhum. E aí, eu lembro que no dia, eu respirei fundo, sabe? Porque eu ia falar, meu amigo, o seu clube não me deu a escalação. Era a minha primeira reportagem. Porque às vezes é até parente, né? Às vezes é parente, enfim, aí eu peguei e deixei pra lá, não. Melhor coisa que você tem que fazer é estuda, olha e dá informação. Aí depois eu conversei com meus amigos lá, que são acostumados, Saulo Zaire, que faz reportagem há anos. E aí ele, não, é assim, o início é assim. Tu és a segunda mulher repórter aqui na TV Cultura, de beira de campo de Gramado. A primeira foi a Tainá e agora é tu. Então, é o início. Aí é só tu olhar isso não como uma crítica para te estudar mais e acompanhar mais, né? Porque, como eu falei anteriormente, nem todo mundo acompanha. Infelizmente, a gente não tem esse hábito, né? De acompanhar diretamente o futebol feminino. A gente acompanha, a gente já tem gravado na mente aquelas meninas que a gente já é acostumada a ver, né? A assistir ali tudinho. Mas como tem times que vão trocando todo o tempo, infelizmente, a gente... Aí, como essa situação lá em Marabá. 5 atletas do Águia trocando, mesmo eu sabendo quem era, a gente tem que estar com os números certinhos, né? Porque ainda tem essa questão. Se tu der o número errado, quem tiver lá no Twitter para colocar o GC, no caso, os números, aquela parte que aparece no cantinho, a gente já pode complicar eles lá, né? Dele. Aí, pra isso, numa transmissão, se tu errar, Deus o livre. Aí, bora, me ajudem aí. Aí, nesse dia tava o João Vanderlei comentando, o João Vanderlei narrando e a Jordana Kronpanzer, né, comentando. Aí foi que eles foram falando, sem contar que às vezes tu passa perrengue, né, na beira do gramado, principalmente quando tu não tem produtor, às vezes cai teu ponto, tu não consegue estar escutando o narrador, e aí ele tá te chamando e tu não tá. Aí é muito complicado, mas assim, é uma experiência incrível que a gente tem, e a gente, cada jogo que faz, a gente acaba se apaixonando mais. E uma era te perguntar assim, como é que funciona a equipe, são quantas pessoas, são quantos comentaristas? Para uma transmissão, tu fala? Uma transmissão. Então, eu posso dizer assim, pelo Esporte Cultura, o programa que eu produzo, faço a direção também, contar aqui, Gabriel na produção, Melbia Rolim e Felipe Campos, que são os nossos estagiários, e eu na direção, e a Tainá na apresentação. Esse do Esporte Cultura. E o Saulo Zaire na reportagem, são 6 pessoas apenas. Quando a Tainá não pode apresentar, quem apresenta sou eu, quem apresenta é o Gabriel, a gente vai fazendo rodízio, até porque, assim, eu dou a oportunidade dos meninos, e assim, não só eu, como o Valmir Rodrigues, que é meu chefe, e o Binho, que é o diretor de TV lá da Cultura, a gente sempre dá a oportunidade da pessoa fazer aquele rodízio. Ir pra produção, ir pra reportagem, porque acho que isso é bem bacana, né? Tem emissoras que não fazem isso, e a gente dá essa oportunidade, porque às vezes, se tu não é bom na reportagem, tu é bom na produção. Se tu não é bom na produção, tu é bom... Enfim, e aí vai. Tenta buscar o melhor da pessoa. A pessoa vai se descobrindo. E aí, já na transmissão, já é uma equipe grande. Tipo, na reportagem tem do Parazão. Às vezes eu tô, né? Eu, Saulo Zaire, Michel Anderson, Alex Ferreira, 4 repórteres. Aí, comentarista, tem o Gabriel Rodrigues, mas às vezes ele também desce pra reportagem. Tem o Felipe Campos e o Matheus Miranda. A gente tinha o Matheus Raimundo, só que o Matheus Raimundo agora ele é da DAZN.
E ele não trabalha mais com a gente. Aí são 3 comentaristas, e agora, esse ano, que foi a novidade, que foi a Jordana Krupanzer com a gente. 3 homens e 1 mulher. Narração, Valmir Rodrigues e o João Vanderlei, que foi um achado lá de Bragança pra gente. Muito bom. Um bom achado. Bom achado. E todos, tipo, vai ter um jogo em Tucuruí? Toda a equipe vai? Não. Sempre, quando os jogos estão fora, não vai produtor. Então vai só o repórter. Repórter de campo? Repórter de campo, a galera que faz a transmissão no caminhão. Vai a galera da parte técnica, né? E aí daqui mesmo só vai o repórter. Aí a gente fica no off-tube, né? Que a gente costuma dizer que depois da pandemia começou a rolar. E o narrador e o comentarista ficam da base mesmo, lá da cultura, acompanhando. Entendi. E assim, dessas áreas aí que tu atua, direção, comentarista e tal, qual é que tu acha que tu te identifica mais? Então, eu comecei a fazer os jogos da Copa Verde ano passado pela DAZN, né? E aí eu acabei me apaixonando porque é algo diferente do que tu tá na reportagem. É uma missão muito grande, porque o problema que rolar na transmissão, a culpa vai ser totalmente minha. Exclusivamente minha. Então, se essa questão do jogador entrar o número 89 e eu colocar o 80, a culpa vai ser minha. Se a transmissão cair, a culpa é toda minha. Então, eu acabei me apaixonando nessa coordenação de transmissão. Mas assim, eu não vou te dizer que eu gosto mais de A ou B, porque, enfim, eu acho que tudo é um complemento do outro. Eu voltei a apresentar agora, novamente, né? Quando a Tainá não pode, eu vou, sou a segunda opção lá na TV agora. E aí, voltei esses tempos agora, porque, como eu já falei, eu tinha esse bloqueio, tudinho, e a Tainá pegou e falou, olha, vai no teu tempo. Se tu achares que dá pra te apresentar, que tu tá segura, beleza. Porque às vezes é a pior coisa, tudo te atrapalha na hora da apresentação. Tudo. Se tu não tiver no foco, tudo vai estar te atrapalhando. Aí eu me afastei um pouco, fiquei só na produção. Aí eu comecei a fazer de novo a reportagem de campo. E aí foi. E esse teu bloqueio com câmeras, assim, até mesmo no teu Instagram, nas tuas redes sociais, tu não costumava fazer vídeo, assim... Não costumava interagir com o pessoal, ou tu interage mais por lá? E tinha o período, né? Tipo, quando eu tinha algum gatilho, eu recuava e não postava nada, né? Postava frases, enfim. Hoje em dia não, hoje em dia eu já posto até demais. Tem gente que até reclama, mas enfim. Eu posto até demais e vou te falar que as redes sociais, ela foi uma forma muito grande também. Ela, da mesma forma que ela pode te destruir, vamos dizer assim, ela pode te ajudar bastante. Porque se tu tá com vergonha de gravar um podcast, vai lá na tua casa, pega teu celular, fica gravando o vídeo. Enfim, ou então grava nas tuas redes sociais mesmo, vai postando, amanhã eu vou estar participando. Dali tu já te tira aquela tensão que tá em ti. Então, pra mim ajudou muito também, e ajuda até hoje. Então tu vive uma relação de amor e ódio com as redes sociais. Tipo assim, às vezes ela te deixa meio pra baixo, mas às vezes é ela mesmo que também te levanta. Exatamente. E Mayara, como foi pra se entrar assim, na cultura, como tu entrou? Trabalha quanto tempo lá? Então, tem quase 2 anos já. Tá? Tu trabalhou, desculpa te cortar, primeiro na cultura e depois pro DAZN? Primeiro pra cultura. Vou falar um pouquinho que eu acho que eu atropelei aí. Eu trabalhei 2017, 2018 nessa emissora lá, que eu não vou citar o nome. De lá, depois de um tempinho, eu consegui trabalhar na CBN, na Rádio CBN. Lá a gente também fazia transmissão de jogos. Eu, inclusive, fui a primeira comentarista da rádio, lá da CBN, a fazer as transmissões de jogos. Trabalhei com a Tainá lá, trabalhei com o Gabriel, que é a mesma equipe que trabalha hoje comigo na cultura. Danilo Pires, e ali eles sempre me deram muito suporte pra tudo. Aí só que depois de um tempo eles acabaram com transmissão de futebol, e aí eu fiquei só no geralzão. Aí lembro que na época que eu tava lá na CBN, a cultura me fez a proposta de ir pra lá pra fazer a direção do programa, e também, caso a Tainá não pudesse, eu apresentasse. E eu não pensei 2 vezes, porque assim, tem muita gente principalmente jornalista, que quando entra na área esportiva, meu sonho é ir pra Globo. Meu sonho era a Globo. O meu sonho era trabalhar no Parazão. Então você já tinha essa paixão pelo futebol paraense. Tanto que, assim, meus parentes, quando é que eu vou te ver no GE? Quando é que eu vou te ver no...
Não quero. Se depender de mim, nunca. Quero estar no meio de campo lá, quero estar lá na TV Cultura. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu não queria largar da CBN. Aí, conversei lá, tentei, enfim, falar com a minha chefia. Aí, não vai dar certo, não vai bater o horário. Então, tu queria conciliar os dois. queria conciliar. Não vai dar certo, tá bom, então. Aí, tchau. Lá. Aí eu, muito obrigada, agradeço a casa, agradeço tudo, mas eu vou pra cultura. Aí fui, não pensei 2 vezes e tô lá até hoje. Graças a Deus. Não arrependo. Não. E como surgiu o DAZN? Tipo, eles são... A cultura e o DAZN tem uma parceria ou não tem nada a ver? Não. Aí, ano passado eu comecei a fazer essas transmissões da Copa Verde. E aí foi... Quem fazia essas transmissões aqui era o Regis Almeida. Hoje em dia ele tá na Globo, fazendo as transmissões lá da Série A. E aí, como ele saiu daqui, a gente tem uma deficiência muito grande de não ter coordenadores de transmissão aqui em Belém. É algo que, tipo, ninguém se interessa em fazer, acha, não sei, ou ninguém ainda olhou melhor para essa área, e é algo muito bacana, muito bacana. E aí eu fiz os 4 jogos da Copa Verde ano passado, e o pessoal, olha, vai ter ano que vem a Série C. Se a gente fechar com essa empresa que é lá do Rio de Janeiro, a gente vai te chamar. Aí pra mim, perfeito. Quando começou, uma semana antes de começar a Série C, aí o rapaz me mandou mensagem, olha, Mayara, a gente vai começar, que eles não são brasileiros, né? Vai começar a Série C, e aí, tu topas participar? Por mim. Aí a gente tá indo, né? Quando eu não posso, eu converso com o Matheus Raimundo, que ele, além dele ser comentarista da DAZN, ele também sabe como funciona essa questão de coordenação de transmissão, e aí ele vai no meu lugar. Mas, por enquanto, e é muito bacana. E é mais os times paraenses que vocês transmitem? Esse ano eles estão fazendo só os jogos de Remo e Paysandu, pra cá, né, no caso. Tipo, o Remo joga fora, o Paysandu joga aqui, e a gente que faz. E aí vai indo. Esse negócio assim que você falou eu quero estar no futebol paraense, quero estar no Parazão e tal. É engraçado, tem muita gente que pode até duvidar, né? Se surgir oportunidade, com certeza ela vai. Mas não é. A gente tava conversando uma vez, e tipo, eu falei com ele assim, acho que se... Falaram assim, o que vocês almejam? Assim, eu falei, cara, se... A gente curte muito futebol mesmo. A gente gosta de estar ligado, a gente conversa muito sobre futebol, né? Eu falei pra ele, mano, se um dia, sei lá, alguém chamar a gente pra ir fazer uma cobertura de jogo do Remo ou Paysandu, a gente é Paysandu, a gente deixa isso bem claro e tal, mas a gente tem muito aquele lado profissional também, a gente não quer deixar bater. A gente falou, não, se um dia, sei lá, um repar, a gente for chamado pra fazer alguma cobertura, pra comentar, fazer alguma coisa, poxa, a gente já ia se sentir Sim. Já bem realizado. E aí aconteceu com o Futebol Zoeiro, né? Que eles fizeram. Que foi bacana pra caramba. Pois é, e tipo assim, às vezes a gente só quer mesmo ser reconhecido aqui no nosso estado, que foi o teu caso. E é muito, muito importante, muito bacana isso. É engraçado quando a gente reúne com a família, é sempre isso, sabe? Vai pra Globo, não sei o quê. Já teve oportunidade. Aí, se vocês verem hoje, acho que tá a Juliana, não me lembro o sobrenome dela, que ela faz jornalismo geral, ela caiu lá no esporte, assim, e ela tá gostando do que tá indo e vai se apaixonando, né, que jornalismo é isso, tu vai fazer amanhã uma pauta geral, tu vai fazer uma pauta geral que é aquilo, o bolo do aniversário de Belém, enfim. Sim. E aí, ao mesmo tempo, tu tem que saber também fazer o esporte, então como a professora dizia, se tu for jogada pra fazer esporte ou fazer o geral e tu não souber, então tu não é jornalismo, tu tem que saber te virar. E aí, quando reúne sempre a família, assim, vai pra Globo. Não quero ir pra Globo, quero ir pra TV Cultura. É o futebol paraense. Sempre tive vontade de trabalhar no campeonato paraense. E tu acompanha o futebol paraense mais do que o futebol daí de fora? Sim, até porque a gente tem que estar tem que estar ali. Olha, pra te ter uma noção, tem a Melbia que trabalha com a gente. Ela... a futura narradora da TV Cultura. Ela, quando entrou lá, acho que ela tem uns 4 meses, ela só acompanhava futebol internacional e Série A, não acompanhava o paraense. Aí eu peguei e chamei ela, vem cá. Se tu queres ficar aqui, tu vai ter que acompanhar, porque assim, a ideia da gente é te colocar cada vez mais para estar participando dos nossos programas. Inserindo ela, né? Mas bora sentar aqui, bora estudar.
Jogos Parazão são vários jogos que tu vai ter. Tu vai te acostumar. Tu vai aprender. Mesmo tu não querendo, tu vai começar. E aí se hoje em dia tu botar ela no programa, ela fala muito, 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 muito bem. E assim, em relação a... Ela vai ser a futura narradora? Isso, futura narradora. Tem alguma narradora mulher? Já? Acho que na não. cultura Não, ela vai não, ser né? a primeira. Vai ser a primeira. Ela vai ser a primeira. Será que ela sabe disso? Já tá logo explanando aqui. Se prepara. Não, todo mundo já como teve a primeira comentarista, que foi a Jordana Kronpanzer, aí agora a gente tá trabalhando aí com a Melbia, e já foi até anunciada, e o antigo presidente da cultura chegou a falar, e eles estão fazendo teste com ela, tudinho, porque assim, não é só chegar e jogar a menina lá no fogo, até porque muita gente não tá acostumada. Tá aí a Renata Silveira pegando paulada direto, né? A gente até falou dela, não foi antes de vir pra cá, e a gente ia te fazer uma pergunta, mas eu quero te fazer uma pergunta referente a... Como é o nome dessa moça que falou? Melbia Rolim. A Melbia. Vocês fazem uma preparação assim, mental nela, pra ela Sim, saber que ela vai... É até bacana falar, porque a Melbia, ela acaba tendo muita abertura comigo, de conversar, né? E mais do que, eu acho que com outras pessoas lá do trabalho. Então, a gente... Tipo, eu já tive um problema muito grande lá atrás, então eu procuro ajudar ela. Olha, Melbia, não é assim, vai por aqui. A Tainá também dá esse suporte de conversar com ela, porque assim, eu vou falar um pouco da Jordana, porque a Jordana, ela foi a primeira comentarista lá da TV Cultura. Sim. E a Jordana, ela é paysandu, bora dizer assim, ela é paysandu, virou ela com uma camisa do paysandu e deu maior confusão, porque ela foi comentar um jogo do Remo. E assim, apesar da gente estar ali, a gente está como profissional. Sim. A gente não está vestindo uma camisa, a gente está vestindo a camisa da cultura, né? E aí ela levou paulada na internet. Aí a primeira coisa que ela fez, acabou o jogo, eu vou olhar minhas redes sociais. Cara... Era ameaça, era um monte de coisa em cima da menina. Isso é absurdo, e, porque... sim, e ela não queria comentar, ela não queria fazer mais nada. Não, Jordana, bora lá, bora conversar aqui. Bora conversar, não é assim, é isso que tu quer? Te apaixonou pelo esporte? Gosta do futebol? Quer continuar comentando? Então, bora, não pega mais tuas redes sociais. Só que às vezes é até complicado, porque querendo ou não, às vezes a gente quer ver se as pessoas estão falando bem da gente, né? E aí, quando a gente... Enfim. Mas isso é importante, acho que não só pra Melbia, como pra Jordana, como pra mim já foi um dia, a gente saber absorver. E hoje em dia tu já lida mais de boa com as críticas? Eu olho, eu só faço achar graça. Porque é isso, se tu for elogiar... Hoje teve uma situação, a Tainá tava apresentando o programa, aí ela foi falar do Remo. Ela foi chamar o VT do Remo, e aí ela tava com uma cara assim, não muito bacana, mas... Tipo, não era pelo fato do Remo ter perdido, ou do Paysandu ter ganhado. Ela realmente não tava bem hoje. Aí o telespectador mandou mensagem. Olha a cara da apresentadora. Tá triste com a derrota. Visivelmente triste com a derrota do Remo. Aí eu peguei... Aí a Melbia olhou pra mim. Manda essa mensagem pra ela. Manda, pode mandar. Aí ela pegou, mandou no WhatsApp dela. Aí ela descascou. Eu realmente tô triste, mas não é pelo Remo, não é pelo Paysandu, e sim pelo futebol paraense. Aí ela começou a falar que, tipo, não deixa de ser realidade, né? De ver nossos times foi aquilo que a gente comentou mais cedo, né? E se ela der essa notícia meio que feliz, ela ser criticada. Sim, exatamente. Jeito. Então a gente tem que se acostumar com essas coisas, porque, enfim, a gente nunca vai agradar todo mundo. Né? Todo mundo. E Mayara, tu fala assim com um certo carinho delas, assim. Como foi tua relação com ela? Tu conheceu lá no trabalho ou tu já conhecia antes? Então, a Tainá eu já conheço há muitos anos mesmo. E, inclusive, ela que me ajudou muito a estar hoje em dia onde eu tô, pra onde ela vai, a gente vai junto, vamos dizer assim. Tem uma certa mentoria em cima de ti. Ela, a Natália, que hoje em dia não trabalha mais com a gente, mas eu saí da CBN, ela trabalhou com a gente também na CBN, a Natália. Inclusive, teve uma situação muito chata com ela, mas isso aí é coisa dela, né? E aí, ela foi pra cultura. Ela que foi fazer a direção de lá, dos programas de lá, de esporte. Quando ela saiu de lá, ela falou, a pessoa que eu quero aqui trabalhando é a Mayara. Aí foi que a vaga surgiu pra mim. Então, é assim, a gente tem um grupinho... Vamos dizer, a gente diz que é a panelinha, mas não a panelinha do lado negativo, porque assim, a gente, desde quando a gente começou com o jornalismo esportivo mais focado pro lado feminino, a gente posso te dizer, a gente procura ajudar uma outra, assim, vai chegar uma menina
chegou uma menina nova ali no Mangueirão. Ah, bacana. Será que ela quer ajuda em alguma coisa? Então a gente procura sempre estar ali, uma ajudando a outra. E isso é muito importante, porque a gente vive no meio que era cercado o clube dos bolinhas, né? Pra dizer assim. E aí, porque ela não entende isso e aquilo. É o primeiro pensamento, né? Que as pessoas têm. E aí isso acabou criando um vínculo muito grande entre a gente, muito grande. Aí veio a Jordana, né? A Jordana ela é advogada, totalmente diferente de jornalista, né? E aí se apaixonou, a gente começou uma roda de conversa, tudinho. E aí eu tenho um carinho muito grande por todas elas, né? Agora veio a Melbia agregar com a gente também. Tem a Andréia Espírito Santo, que ela trabalhou muitos anos no Liberal. E aí ela saiu da parte do jornalismo esportivo, tiraram ela, né? Deixaram só homem, tiraram a única mulher que tinha, enfim. E a gente procura estar sempre se ajudando, conversando, não só sobre futebol, né? Que o esporte em si não é só o futebol, mas aqui no estado do Pará é o que mais a gente tem forte, né? Sim. E é assim, nossa relação. Tem outras meninas de outras emissoras que a gente não tem esse negócio de rixinha, né? Até porque, enfim, são poucas mulheres. Se a gente brigar entre si, meu amigo, tá difícil. Vai enfraquecer. Tá difícil. E Maiara, a transmissão de vocês hoje aqui é mais a Tuna agora? Porque é da Série D e tal, que tá jogando? Então, a gente tá fazendo todos esses jogos aí da Série D. Foi uma parceria lá que a TV Brasil fez aqui com a Cultura. Uhum. E aí a gente transmite tanto os jogos da Tuna quanto do Águia. Do Águia, né? Nessa missão. E assim, a gente vai falar um pouco do Sexta Delas, né? Como foi que surgiu isso aí? Foi uma ideia de quem? Foi um convite que vocês receberam? Então, a gente sempre teve esse projeto de querer ter um dia só para as mulheres, né? No Esporte e Cultura. Antes era só eu e a Tainá, antes da Jordana entrar. Aí, mas é só 2. Enfim, quando a Jordana veio para agregar com a gente, bora fazer o seguinte, bora fazer o Quinta Delas. Aí não deu certo o Quinta Delas, porque ou a Tainá não conseguia apresentar, porque a Tainá, ela além de ser apresentadora da TV Cultura, ela é coordenadora de produção. Então, às vezes, ela tá atarefada lá e não tem como ela apresentar. Então não deu certo por questão de agenda. Isso. Aí, bora fazer o Sexta Delas. Aí, novamente, não deu certo. Hoje dá pra Tainá apresentar? Aí, gente, a gente precisa fixar um dia. A gente precisa fixar. Mas não dá, nunca vai dar certo. Aí não. Aí esse ano a gente conseguiu colocar aí o Sexta Delas. E agora é melhor porque tem a Melbia. E aí quando a Tainá não apresenta, quem vai apresentar sou eu. Aí fica eu, Melbia e Jordana. E aí é um projeto bem bacana porque assim, inclusive mês passado a gente recebeu uma proposta de um empresário aí, um casal de empresários, pra gente fazer o nosso podcast do Sexta Delas, né? E aí a gente fica pensando, assim, a gente tem alguns projetos, né, engavetados aí, até porque a gente talvez faça o paraense feminino só com mulheres, né? Narração, comentarista e reportagem. Então a gente está trabalhando em cima disso. E é uma forma de divulgar mais também, né? Isso, no caso, é um projeto de vocês. É um projeto. E aí, quem sabe, né? E qual é o horário do programa de vocês? Então, agora o Esporte Cultura, ele começa às 1h15 e termina 2h da tarde, de segunda a sexta. Do sábado sábado e domingo é só transmissão. Mas é isso. E o Sexta Delas? Sexta Delas é toda sexta, 1h15 até 2h, mesmo horário. No caso, então, o Portal Cultura, Isso. Ele vai de segunda a sexta, só que na sexta, ao invés de ser esse programa, no caso... assim, de segunda a sexta, pra ser mais específica, né? De segunda a quinta, participa... A Tainá apresenta, participa o Saulo, que trabalha com a gente, Saulo Zaire, Gabriel Rodrigues, ou então Felipe Campos, ou então Matheus Miranda. Aí são os comentaristas de lá. Tainá apresenta, e aí normalmente era só os meninos, né? Os meninos e a Tainá. Aí, dia de sexta é só exclusivamente meninas. Só. Aí eu ia te fazer uma pergunta, praticamente tu já respondeu, que era se tu almejava coisa assim, o que tu pensava daqui pra frente, se tu tinha um sonho de chegar em tal lugar, ou se tu já se sente realizada. Olha,
Olha, eu hoje em dia posso te dizer que eu seria egoísta se eu dissesse que eu não me sinto realizada. Porque eu acho que esse ano, pra ser bem sincera, é um dos melhores anos que eu tô vivendo. Em relação, assim, à minha carreira profissional, pessoal. E esses últimos meses, então, eu não tenho nada que reclamar. Então, assim, o que vier daqui pra frente como que eu posso te dizer? Consequência. É consequência. É consequência de tudo que eu passei lá atrás até chegar aqui, né? Então, pra mim... Então, no caso, assim, quando tu iniciou a faculdade, quando tu pensou assim, fez aquele teu projeto de vida, aquele teu projeto pessoal, tu almejava estar onde tá hoje. Sim. Tu atingiu o teu ápice profissional, então. Exatamente. Pô, então é da hora, né? Tu tá realizado na tua profissão, né? Eu acho demais. que é isso que importa, na verdade, né? Mas Globo não. Não, se tiver proposta, quem sabe, né? Mas hoje em dia eu tô muito feliz onde eu tô. Sim. É, porque visibilidade, né? Querendo ou não. Visibilidade. A questão também de, tipo, tu trabalha naquela pressão, tu trabalha, né? Porque, enfim, tu tem que trabalhar com factual hoje em dia. E só que, assim, quando tu trabalha com pessoas que é, tipo, no mesmo nível, assim, de esperteza, de estar trabalhando na mesma resenha que a tua, seja ela na parte profissional, ou então até na brincadeira, né? Porque tem que rolar brincadeira, assim, a gente às vezes falando sobre jogos, enfim, porque senão se tu não tiver uma equipe que seja unida e que esteja ali pra te ajudar, tiver todo o tempo naquela galera se degladiando, brigando, um ego maior do que o outro, não adianta, que não vai rolar. Então, hoje em dia, a minha equipe é uma das melhores que tem pra mim, né? De estar sempre ali, um ajudando o outro. Eu não posso fazer essa reportagem hoje. Quem vai? Eu posso ir. Então, tá ali tendo suporte. Cada um tem o suporte do outro. Entendi. E, Mayara, tu falou que vocês têm um projeto meio que futuro de apresentar, fazer um podcast de vocês. Vocês têm um outro tipo de trabalho em mente, assim, fora da televisão? Tipo internet? Não. Não, só Não. E como é que funciona a TV aberta para a TV de YouTube da cultura? Olha, eu sei mais... Eu não vou saber te dizer mais ou menos isso. Mas assim, a metodologia, no caso, é a mesma ali. Sim. Até porque, às vezes, tu tá fazendo uma transmissão que tá passando na cultura e também tá passando no YouTube junto, porque, simultâneo, né? Sim, só que aí a diferença, os públicos são diferentes, né? Às vezes, e hoje em dia é até bacana porque a cultura criou aí um aplicativo. Tipo, eu não consigo assistir no YouTube agora. Não tô conseguindo assistir na TV aberta. Tu vai lá, se tu tiver internet, tiver teu aplicativo, seu celular é só baixar. E aí tu vai poder acompanhar as transmissões de jogos, a parte da rádio. Tudo que tu quiser da cultura, tu vai estar acompanhando. Tu consegue ver o que tá passando ao vivo? Sim, ao vivo. Show de bola. Não sabia, não conhecia esse aplicativo. É bem bacana. Qual o nome desse aplicativo dele? Então. Deixa eu ver aqui. É tipo Globoplay. Cultura Play. Cultura rede de comunicação, né? Tá aqui. Cultura Play. Aí... Não, é porque funciona como se fosse legal. Tá. Show de bola. Aí é bem bacana. Se tu quiser, aí tu clica e, enfim, vai pra lá. Aí essa questão, os públicos são diferentes, às vezes as interações também. O que tipo, tu entrastes agora pelo YouTube. Mandastes algum comentário lá. Enfim, tu mandou um abraço lá, tá em Portugal e mandou um abraço. Aí a gente pega essa mensagem e manda pro pessoal da TV e a galera da TV vai lá e lê, entendeu? Isso aqui. E tu te recorda, assim, do maior perrengue que tu já passou em beira de campo? Não, o perrengue que eu passei foi essa questão aí da numeração? Já peguei, da numeração, porque é muito complicado até hoje. Até os meninos que são experientes, se vier uns 5 ali, tu não vai conseguir dar de passar, né? Agora o negócio de levar bolada na beira do já aconteceu muita bolada. Muita bolada, mas enfim, que são geralmente ossos do ofício, fica né? ali por trás do gol. Não, a gente fica na lateral, né? Mesmo. E aí, às vezes, eles estão fazendo aquecimento, ou então a bola rolando mesmo e tu leva aquela bolada. No aquecimento é igual o Edão pra dar ali cabine.
E quanto é que começa o trabalho de vocês? É 1 hora antes do jogo, 2 horas? Então, De beira de campo, de entrar ali na beira do campo. na reportagem, a gente sempre começa... Às vezes, tu chegando até uns 30 minutos antes. Se tu tiver todas as informações, o produtor ele chega um pouco mais cedo porque ele vai atrás das escalações para ti. Né? Quando tem o meio de campo, que é um dos programas que é exibido no Parazão, é o programa oficial do Parazão, tu tem que estar lá 1 hora antes. Porque ele antecede o jogo, né? Porque ele antecede o jogo, tu vai entrar com as escalações, tu vai entrar com outras entrevistas. Eu vou entrevistar o dirigente do Remo, do Paysandu. Eu vou entrevistar um garotinho. Então, o repórter tem que estar ali para estar interagindo com o apresentador e o comentarista e o convidado que vai estar no meio de campo. Né? Agora, assim, indo para o outro lado já da parte da coordenação da transmissão da Zon, que eu faço, do nosso futebol, tu tem que estar lá sempre 2 horas antes. Caramba, e 2 horas nem antes. Porque, começa 2 horas antes. porque assim, tu vai ter que olhar todas as câmeras que vão estar funcionando. Se não vai dar bronca em alguma, são 7 câmeras mais ou menos que a gente usa. Tu tem que estar testando o áudio, tu tem que estar entrando no aplicativo, no Discovery, para estar entrando em comunicação com outro coordenador que está lá no Rio de Janeiro, que vai te passar as informações. Então, tu tem que estar vendo tudo. Sem contar que, como eles não estão trabalhando com repórter na beira de campo, eles vão trabalhar agora no Repar, porque, enfim, tem que ter, né? O coordenador tem que ir atrás das sonoras. A gente sempre grava aquelas chegadas dos jogadores, a gente grava os vestiários, a gente tem que estar coordenando tudo isso. E as entrevistas com os técnicos, antes de começar o jogo. Que é aquele pré-jogo. Bem antes, né? Aquele pré-jogo. E os clubes sempre chegam 1 hora antes, né, do jogo. Então, tu tem que pegar tudo. Porque se tu não pegar... E tu vai estar trabalhando no Repar? Vou. Beira de campo, não? Não, vou estar na transmissão, na coordenação da transmissão. E quando tu tá na coordenação, qual é o time que mais ganha? Bora olhar a tabela aqui da Série C? Acho que ela te responde por si. Enfim, aí só porque tem gente que não sabe como é a coordenação da transmissão. Como eu acabei de explicar, e a gente fica dentro do caminhão. Fica lá com várias telas na nossa cara pra estar assistindo o jogo. E é isso, diferente, totalmente diferente. Porque eu acompanho o jogo de dentro do caminhão, assistindo pela tela. São não tô lá na beira do gramado. São várias câmeras, né? Sim, são várias. A gente acompanha pega todas as câmeras da transmissão, né? E aí a gente vai... E quem é que agora tem que ser essa que é dele? É o diretor de imagem. No caso, eu coordeno aqui o jogo, mas quem tá em comunicação comigo é um coordenador lá do Rio de Janeiro. Né? Uhum. E aí eu posso mandar o diretor de imagem fazer a imagem aqui e ali. Faz aqui, pega a torcida, faz um clipe. Mas o coordenador lá do Rio de Janeiro também fala: olha, eu quero essa, não quero essa. É por ponto que vocês se comunicam? Pois é por Discovery, que é um aplicativo também no celular, e eles ficam falando. Às vezes tem a caixa de sapato também, né? Que a caixa de sapato a gente utiliza muito, que é um aparelhozinho. A gente só faz clicar lá e aí o pessoal vai escutando a gente. Mas ultimamente a gente tá usando mais o Discovery, que é mais rápido. Só é ruim quando a gente não tem a internet bacana. Tipo, em jogo, tem jogo no Bainão que é impossível eu usar a minha internet. Aí eles... Pior que porque eu acho que fica todo mundo usando. Desligo, tem uma parte na Curuzu também que não pega de jeito nenhum a internet. E no caminhão não tem sistema assim, tipo de Wi-Fi? Tem. Só que às vezes eu não uso, porque a minha internet o meu celular acaba descarregando muito rápido. Aí é bem complicadinho, assim, um pouco, às vezes, quando tem muita torcida no estádio. E dentro do caminhão, fica trabalhando quantas pessoas, mais ou menos? Eu na coordenação, o diretor de imagem, o rapaz que fica no replay, mais um outro na parte de áudio, dentro do caminhão. Aí ficam mais 2 lá também. 7 pessoas, 8 pessoas dentro do caminhão. Aí fora a galera que trabalha por fora, que é os auxiliares e os cinegrafistas. O caminhão fica no estacionamento? Na Curuzu ele fica perto daquela estátua do Quarentinha. Lá no Bainão ele fica pro lado das Mercedes. Fica um pouco distante. Na Curuzu fica ali perto da Alma, né? Ali.
Perto da... Fica perto de onde o vestiário dos visitantes. Fica pro outro lado do banco ali de reserva. Né? Isso. E como é que funciona do nosso futebol? É a mesma coisa? Uma parceria também? Junto com... Às vezes a gente fica em cadeia, né? Nosso futebol e a DAZN. O streaming, e aí vai rolando a transmissão. Que é a mesma transmissão. Mesma transmissão. Aí às vezes só eles colocam alguns clipezinhos por lá, pelo Rio de Janeiro, aí eles só mandam o comando pra gente, olha, agora vai ter um intervalo de tanto, a gente vai colocar um clipe, deixa na câmera aberta, porque tem tudo isso, né? Quando a gente inicia a transmissão, aí tem que estar na câmera 1, que é a câmera aberta, que eles dão o serviço de jogo, a cartela, tudinho. Aí dá uma passeada, e a gente vai, passeia com as imagens, tudinho, torcida, enfim, e aí vai rolando. É bem bacana. É complicado, mas é bem bacana. É bem bacana. Porque são várias câmeras, então tem que estar de olho em todas. E assim, é aquela questão que eu falei também de parceria. A galera que trabalha comigo também, na DAZN e no nosso futebol, é muito gente boa. Então, às vezes, eu posso estar deixando passar em branco alguma coisa, mas ele já viu lá e o diretor de imagem já colocou. E aí é isso. E vai ser liberado, né, pro público? Saiu, não? Sim, saiu. Dá uma diferença, assim? Muita gente, menos torcida, ou não? Olha, qual a situação? Se o Remo tivesse ganhado ontem, seria bem bacana, porque ia ter mais. Mas se bem que a torcida paraense, os times podem estar lá embaixo, eles vão lá e acompanham, né, principalmente clássico. Hoje, tu até falando, foi, mano, da Virtual Marley lá, que falou que o que segura muito os times paraenses é a torcida. Pra mim, só vive pela torcida. Só é complicado às vezes essas situações de tipo, eu tô chateada com o clube, eu vou me achar no direito de pegar um copo desse e jogar ali no gramado. Aí não presta atenção, né? Porque não é o clube que vai ser penalizado. Vai ser os torcedores. O clube vai pagar uma multa, ele vai entrar com recurso e vai tirar ali pra não pagar. Quem vai pagar é quem? Mando de campo. Exato. Né? Quem não vai é o torcedor. E Mari, como é que funciona o pós-jogo? Acabou ali o jogo, acabou a transmissão, tá tranquilo? Tem alguma coisa pra fazer? Não. Normalmente quem fica é o pessoal da técnica, né? Pra desmontar os equipamentos, mas acabou o jogo, cada um pra sua casa. Quando tu tá pela direção... Como é que é churrasquinho de gato? Né? Quando tu tá pela direção... Acabou, banhou, e quando tá na beira de campo, ainda tem que tentar fazer uma entrevista ali. Não, assim, quando acaba, normalmente na coordenação, acabou o jogo, despeço de todo mundo, agradeço, né? Enfim, a equipe é boa, tem que agradecer mesmo. E aí, pronto, vou pra casa, vou lá pra fora comer um churrasquinho de gato, né? Porque horas de transmissão não dá. Mensagem. Ainda tem isso, olha as mensagens. E agora, quando é repórter de campo, acabou o jogo, tem que fazer as entrevistas no final, né? Tu tens que, principalmente quando é parazão, que tem aquele craque do jogo, tudinho, a gente tem que primeiro entrevistar os visitantes e depois os donos da casa, por dizer assim, né? E aí acabou, encerra ali, se despede do meio de campo, se tiver ainda o meio de campo, ou se te despede da transmissão, e é isso, vai embora. O meio de campo, no caso, é antes do jogo e depois do jogo? Às vezes? Só o da final que fica rolando. O pré e o pós, que tem que ficar, né? Porque tem que dar os troféus, tudinho, ver quem é a seleção da rodada, enfim. E aí, é até engraçado porque, tipo, quando tu começa o jogo, tu tá na reportagem, vou detalhar mais ou menos como é que a gente faz. A gente abre com o narrador, depois o narrador passa pro comentarista, ele chama o intervalo, depois volta, e aí vem pro repórter. O repórter dá as primeiras informações, né, do jogo, tudinho. Aí depois disso, o repórter dá a escalação, aí começa o protocolo dos hinos, tudinho. Depois do protocolo, a gente já tem que pegar o entrevistado da casa, o técnico da casa. Primeiro da casa e depois o visitante. E como é que funciona aí no assim? final é invertido. Como é que funciona? Vocês vão pedir perguntas que quer falar, ou tem uma pessoa que já vai com ele, porque às vezes a pessoa não quer falar. Não, quando tem assessoria, normalmente a gente já alinha com a assessoria antes. Olha, tem que ter. Principalmente. O jogador não quer falar, aconteceu isso comigo lá no Souza. Era Tuna e São Francisco.
Aí o São Francisco tava perdendo por um gol besta que eles levaram. Aí eu peguei e falei assim, olha, preciso Nesse dia eu não tinha produtor. Tava sozinha na beira do campo. Eu preciso entrevistar alguém do São Francisco. Aí mandei chamar um jogador. Aí o técnico tava esculhambando. Acho que era o Samuel Cândido. Tava esculhambando com os jogadores tudinho. Aí o auxiliar dele tinha jogado com o papai já. Aí eu peguei e chamei ele, eu preciso entrevistar alguém, sabe que a gente é detentora do campeonato, tudinho. Tá. Aí depois ele veio, olha, ele não pode falar. Mas por que ele não pode falar? Ele não quer falar. Eu falei, não, mas tem que falar. Tem que falar. Precisa Tem que mandar alguém, tem que mandar alguém. Tem que mandar pra casa dos direitos de imagem, ele recebe, né? A gente tem que falar. Aí ele pegou, ficou me olhando assim, tá, faz o seguinte, vai chover, faz o seguinte, vai lá na beira do vestiário deles e fica esperando o jogador lá. Eu, mulher, né? Enfim, eu não tô nem aí. Eu peguei e fui lá, fiquei esperando ele na beira do vestiário. Aí quando ele ia entrar, eu peguei e puxei. Bora lá que a gente vai precisar falar contigo. Aí o cara foi, puto, mas foi. Enfim, porque às vezes se a gente deixar pra lá, não quer falar, não quero falar. Beleza. Aí, sendo que antes disso eu já tinha entrado com o narrador, olha, eu fui tentar falar com o atleta fulano de tal, ele se recusou a dar entrevista e a gente segue por aqui normal. Porque a gente tem que dar o serviço, né? Ele não quer falar, senão a gente pega só o pessoal da tuna, é tunante. Né? Sim. Aí ele não quis falar, aí depois ele foi lá, eu falei, não, voltei com o narrador, ele já tá aqui do meu lado, o Trigini vai analisar esse primeiro tempo, que pode melhorar pro segundo. E aí, foi que eles falaram e depois só... Porque se a gente deixar, normalmente, sabe, o time perdeu e não quer falar, claro, né? De fato. Aí tem que ser um pouco mais rígido, um pouco mais grossa às vezes, né, nessas situações. E tu tem uma recordação, tipo assim, do melhor jogo que tu já participou, que tu trabalhou? Acho que o melhor que eu trabalhei na beira do gramado, posso dizer que foi esse do perrengue que eu passei lá, do Águia e Tuna. Foi recente, né? Foi lá no Zinho. Foi 3 anos. Foi 3-2, se não me engano. Não me recordo agora. Mas assim, pra mim, marcou por vários sentidos. Esse de ter que me virar, porque a gente é acostumado, principalmente eu, que comecei agora na reportagem de campo, então pra mim é essencial ter um produtor. E se tu não tem um produtor, tu tem que te virar. Aí no caso, tu gostou muito porque como tava sem produtor e tu deu conta do recado, tu achou bem da hora. Aí, às vezes, como eu falo, a gente fica nervoso quando não dá escalação, mas isso é tudo tu saber administrar. Eu ficava bem nervosa, assim, de enfim, gaguejar. Só eu tinha medo de falar besteira, né? Se falar besteira, era mensagem chegando no meu celular e... Aí, mas tem uma noção, às vezes... Tá tudo tão zen, tudo tão bom, que eu fico perguntando pras meninas, tá acontecendo alguma coisa? Porque a gente não tá sendo chamada atenção. O negócio, eu gosto de tá na pressão. Aí não, tá tudo tranquilo. Se chamar pra conversar aí é outra coisa. E você fica de boa se comunicando? Sim. É como eu tô te falando, a parceria é muito grande, né? Tanto com os meninos quanto com os meninos. E aí, se tem alguma informação a mais, tipo, a gente tem o Saulo, o Matheus e o Gabriel e o Felipe. Eles são, assim, eles vão lembrar de jogos de 1900 e bolinha, sabe? É o crânio deles aqui, eles conversaram aqui, a resenha vai rolando, eles vão lembrando de jogos que tu tava assistindo, mas tu não lembra daqueles detalhes. Eles lembram direitinho. Aí o que eles fazem? Estão assistindo a transmissão, tem, tipo, o Dedé da Tuna, é o jogador que mais tem jogos da Tuna desse ano. Aí ele vai passar informação, olha, Mayara, acrescenta essa informação aí do Dedé. Aí eles vão só ajudando, É bem importante, né? Principalmente pra quem tá iniciando na beira de campo, que é complicado, e eles acabam ajudando bastante. Vamos de bate-volta já? Quer tocar mais outro assunto? Eu tô boa pra vocês. Tem algo que a gente não te perguntou que tu queria pontuar? Não, acho que não. Foi tranquilo. Então, Mayara, tem um bate-volta aqui pra gente. Vou te fazer uma pergunta e
se possível, tu possa responder rápido. Mas não precisa ser de É, imediato, assim. É. A gente vai fazer uma pergunta ali, tu lembrou de algo? É aquela. Passa. Se não quiser falar, passa. Mas é isso aí. A gente quer também pedir pra galera se inscrever, dar o like aí, compartilhar nas redes sociais, tá bom? Que é muito importante. E agradecer de antemão também a Mayara por ter aceitado o nosso convite, né? E é isso aí, pessoal, tá bom? Não Muito. se esqueça de deixar o like, compartilhar, que é muito, 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 muito importante. Desde já, muito obrigado, Mayara, e tu tem a tua missão de trazer as meninas aqui e vir com elas, tá? Pode deixar. Uma cidade, Mayara. Uma cidade. Pode ser aqui ou vou falar? lugar. Rio de Janeiro? Por quê? Conhece Rio de Janeiro? Tem vontade de conhecer? Não, eu já fui. Fui em 2019 pra lá. Boas recordações. Só por... O número? Número 18. algo... Foi esse número que te marcou? Foi o 18 Foi que eu nasci. E foi esse número? Foi o 18 que tinha falado daquela numeração? foi 19, Foi 19, né? 19. Uma cor. Preto. Um time. Qualquer um que seja do Pará. Pode ser o escudo do Pará. Não é time. Não é time. Seleção brasileira pra mim não me comprometer aqui. Tá. Mas tu tem um time assim que tu... Não precisa falar, Torce mas pra algum time do Pará? tu se simpatize mais Quem um me pouco. conhece sabe bastante. Enfim, mas deixa pra lá pra não Tem criar. um pai jogando pensando. Sei. Só o Pai Sandu fez homenagem pro pai dela, então. Um filme. Só muito de... Não é muito filme? Não assiste, né? Ele assiste filme. Eu gosto de filme de ação, mas aí se tu me perguntar o nome, eu não... TDAH sabe. aqui dá. Não dá. Nem série, gosta de série. De ação também. Não, eu tenho algumas séries que eu assisto, mas nada assim... Uma música. Tu não escuta música. Não, eu escuto bastante. A música eu também escuto. Não vou te dizer uma música específica, eu gosto de pagode, então... O que vier de pagode pra mim tá ótimo. Até agora tu tem que cantar aí um trecho. Um esporte. Futebol. Um treinador de futebol. Bom. Treinador bom. Pode ser daqui. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Muito bom. Uma bebida. Água. Alcoólico. Alcoólico eu não bebo. Não bebe? Não. Uma pagodeira que não gosta de beber. Um bom jogador. Difícil. Um bom. Não precisa ser teu favorito. Um bom canhoto, ponta esquerda. Deixa eu ver. Tu tá mandando eu falar pro papai, né? Meu pai. Você que tava falando de mim, eu acho. Meu Deus. Um mentor. Ou uma mentora. Pode ser só um? Pode Não. ser vários. Não, eu vou dizer primeiro Deus, né? E meus pais. Tem uma relação muito boa com os teus pais? Tenho. Eles só não moram aqui, mas tem uma relação muito boa. Um programa. Esporte e cultura. Brothercast. Um sonho realizado. Ela falou. Vou dizer que Tá na cultura. tá na cultura. Um sonho a ser realizado. Pessoal, Sim. tem minha casa, bora dizer assim. Ter essa casa. Qual talento tu gostaria de ter? Talento. Não sei. Não sabe? Ser cantora. Não, a minha voz não é bacana, vocês já perceberam. Eu não sei, não. Uma comida preferida. Eu gosto muito de vatapá. Bom. Diferente, né? Mas, enfim, Nas folgas, costumo fazer? nada. Não, brincadeira. Eu costumo... Olha, pra te ter uma noção, eu brinco com as meninas, trabalho com as meninas, mas na folga eu também quero estar com elas. E assim, com a minha filha, né? Minha filha e minha família estiver reunido, pra mim, é lazer, né? TV ou YouTube? TV. Narrar ou comentar?
comentar. Narrar é uma missão muito grande. Muito difícil. Nunca teve essa oportunidade. Não, eu também não. Não é minha praia. Não adianta. Nem vai, nem tentar isso aí. Não, que, enfim, não tenho fôlego, não tenho dicção pra isso e várias coisas. Defina a Mayara em uma palavra. Ou uma frase também. Aí é difícil. Não. Pelo jeito que tu falou, tu é bastante amiga. Eu sou bastante amiga, mas. Amiga. É difícil a gente ver. É difícil a gente se definir. Agora, se tu perguntar defeito, eu vou sair aqui defeito. longe. Fala um defeito teu. Sou muito ciumenta. Ciumenta. Com tudo. Rapaziada, então foi isso aí. A gente teve esse papo muito bacana com a Mayara. E assim, pra vocês que acham que mulher não entende de futebol, vocês tiveram uma prova que a Mayara sabe de tudo, principalmente do futebol paraense, que muito marmanjo aí também não sabe, né? Mayara, eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite, tá bom? E sempre que tiver oportunidade, eu vou te fazer esse convite pra você voltar aqui. A gente vai querer que você compareça muito aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Mayara. Espero que você volte e consiga trazer as meninas também pra estar agregando com a gente, tá bom? Vou agradecer a oportunidade de participar e ser a primeira menina, né? Vou trazer... vai ser questão de honra trazer as meninas aqui, Tainá, Jordana e a Melvia. Pronto, Tá, fechou. A gente vai fazer um papo bem bacana com vocês, tá? Valeu, galera. Sigam a Mayara lá nas redes sociais. Só não pode criticar ela lá porque ela gosta de ler. Eu leio e respondo aí, não quer tocar. Então é isso aí, pessoal.